Muito bom, chegando ao final das funções trigonométricas, hoje com transformações, tá? Você sabe que muitos fenômenos da natureza podem ser registrados com gráficos no formato ou de uma senoide ou de uma curva mais parecida com o cosseno, enfim, com algumas variações, mas provavelmente não exatamente com isso que a gente estudou, que é o f de x igual a seno de x. Essa seria a função básica, eu vou chamar aqui de padrão. Normalmente você vai ter variações em cima dela. Então olha esse exemplo aqui. Y igual a 2 menos 2 seno de 3x mais 2, né? Então, ela tem um comportamento parecido com essa oscilação, tá? Mas ela vai sofrer deslocamento, pode ser para cima, para baixo, ela pode sofrer uma mudança de amplitude, por exemplo, não é? E tudo isso junto. Então, o que a gente vai estudar? Observa para esse padrão criado aqui em cima. F de x igual a mais b. Então, veja, a, b, c e d são parâmetros, tá? A variável é o x. F de x é uma função que depende do arco x em radianos. Agora, A, B, C e D são parâmetros. À medida que você muda esses parâmetros, muda a cara do gráfico. Percebeu? Então, veja, nesse exemplo aqui de baixo, o A está valendo 2, o B menos 2, o C está valendo 3 e o D está valendo 2. Esses parâmetros, se mudados, muda o gráfico. Aí sim, a gente vai poder ter funções que possam representar de fato o comportamento aí de algum fenômeno que você estiver estudando. Perfeito? Muito bem. Eu vou te mostrar então este gráfico aqui, feito para você ter uma ideia do que pode acontecer. Observa aqui, a gente está no site GeoGebra, tá? Então lá tem uma série de aplicativos que permitem a gente fazer algumas experiências matemáticas, né? Aqui, veja bem, você tem aí a função definida da mesma forma que fizemos, com os parâmetros A, B, C e D, com a possibilidade de você alterar os valores, né? Observa ali naqueles botões deslizantes, você pode mudar o valor do A, do B, do C e do D. O que a gente fez aqui? Regulamos A, B, C e D para a mesma condição do exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Y é igual a 2 menos 2 seno de x, ou melhor, de 3x mais 2. Perfeito? Então, observa que lembra a função seno, que você já conhece, mas ela está deslocada, né? Ela está totalmente no eixo positivo, não é isso? E está ampliada também, enfim, sofreu uma série de modificações e a gente vai discutir isso nessa aula com o apoio desse aplicativo. Nos concursos, nas avaliações, você não vai ter à disposição, normalmente não, né, um computador e o aplicativo GeoGebra, tá certo? Ele pode servir para você estudar, para um professor preparar uma aula, né? Mas você não vai ter esse acesso, muito provavelmente. Então, você tem que aprender a criar esses gráficos ou a realizar esses gráficos de uma outra forma. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? Não exatamente esse, eu vou pegar um parâmetro por vez, separados, tá bom? Para você entender como cada parâmetro afeta o seu gráfico. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: partir do princípio que f de x igual a seno de x, você vai ter como um padrão, como um ponto de partida, ou seja, você tem que lembrar como é que ela é, tá? Então, f de x igual a seno de x não está mais na hora de você ficar escolhendo valores de x e desenhando para ver como é que ela funciona. Você tem que saber que ela parte do zero, tá legal que ela sobe, que o valor máximo é 1, depois ela desce, corta no π, volta a ser zero, né? Depois vai ter menos 1, o valor mínimo, e aí ela fica repetindo. Você sabe que é uma função periódica, você tem que já estar sabendo, memorizado, que o período da função seno é 2π, saber o que é período, que a amplitude é 1, tá legal? Então, estamos partindo do princípio que você já assistiu todas as aulas, não é, anteriores, e você conhece bem essa função. E é nela que você vai se basear para resolver os exercícios. Vamos embora ver um? Olha só, no primeiro caso aqui, ele pede para você desenhar o gráfico de f de x igual a 2 mais seno de x. Então não é mais f de x igual a seno de x. Esse 2 aqui, comparando com o nosso padrãozão aqui, né? Olha só, seria o A, tá vendo? Então, o que aconteceu com B, C e D? Eu botei valores que não afetam, né? Que não modificam o gráfico. O único parâmetro que vai afetar vai ser o B, tá? São elementos neutros. Repara, se o B vale 1,
1 vezes seno de x fica seno de x. Se o c vale 1, aqui fica 1x, quer dizer, é x. E o d valendo 0. Então, é só o a que vai afetar aqui, o a valendo 2. Perfeito? Vamos fazer? O que acontece? Olha, eu vou pedir para você observar os pontos principais. Ou seja, a função seno parte do 0, 0. Ou seja, ela parte daqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando x vale 0, o f de x, o seno de x, também vale 0. Puxa, legal. Só que agora, quando x vale 0, o seno de x continua valendo 0. Posso inclusive buscar no gráfico, olha, é isso aqui. Só que eu vou ter que somar 2. Então, quando x é 0, isso aqui vai ser 0 mais 2, que dá 2. Então, o ponto aonde ela vai estar cortando, este ponto, em vez de aqui embaixo, está aqui em cima agora, porque você somou 2. Se você já tem uma prática nisso, já entendeu que o gráfico todo vai subir 2 unidades. Mas vamos lá, vamos ver mais um pontinho. Outro ponto importante aqui. Aqui é um ponto de máximo. Vamos nós. O que eu tenho aqui? Aqui vale 1 o f de x, quando x é π sobre 2. Então, se o x é π sobre 2, o seno de x é 1, estaria aqui. Só que agora eu vou pegar o 1, que é o seno de x, e somar 2 vai dar 3. Então, quando é π sobre 2, o y vai valer 3. Mais um pontinho para você firmar. De novo aqui, olha, quando x vale π, o seno de x vale 0. Está cortando aqui no 0. Então, quando x vale π, eu estou aqui nessa linha, né? Seno de x é 0, só que eu vou somar 0 com 2. Vai dar 2. 2 está aqui. π, 2. E olha o que aconteceu. Esta curva que estava aqui, ela veio parar aqui, ó. E é isso. E isso vai acontecer com cada x que você pegar o seno, você vai somar 2 e ele vai subir 2. Então toda a nossa curva vai subir e você vai ter algo parecido com isso. Legal, né? Percebeu? Tá aqui. Ficou com a mesma amplitude, porque agora, veja bem, a linha média está aqui em cima, né? A linha média foi parar no 2, a amplitude continua sendo 1. Mudou o conjunto imagem, aqui a imagem vai de -1 até 1. Olha o conjunto imagem aqui, vai de 1 até 3, tá certo? Porque tudo subiu 2 pontos, e esse seria o gráfico da função 2 mais seno de x. Legal? Então, presta atenção, o a foi 2 nesse exemplo, poderia ser 3, subiria 3, poderia ser 5, subiria 5, poderia ser negativo, a curva desceria, e eu vou mostrar isso para você no GeoGebra. Vamos lá. Mexemos aqui no parâmetro a, observe uma translação no sentido vertical. Vou regular o a para o valor 2, como fizemos na lousa. Olha só, temos o mesmo gráfico. Bora para uma segunda maldade agora. Observa aqui, f de x igual a 2 vezes o seno de x. Legal. Aliás, quem fez aula de seno já viu como é que funciona. Vamos fazer rapidinho, então, só para dar uma reforçada. Observa que eu não mexi no a, portanto, o a ficou 0, o elemento neutro, né? Se somar 0 ao seno de x não altera nada, a curva é essa. Porém, você está multiplicando por 2 o seno de x. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos sempre partir, olha só, você vai lá no teu rascunho, faz um rabisquinho dessa função que você conhece, pode fazer um período só. Sabe que quando x é 0, o y é 0, certo? O seno de x é 0. E vai fazer o quê? Vai pegar agora, multiplicar o 0 por 2. E 0 vezes 2 continua dando 0. Olha que bacana. Então, essa curva vai partir daqui também, do mesmo jeito que essa. Agora, observa. O que acontece quando o valor máximo aqui é 1, né? Quando x é π sobre 2, o seno de x vale 1. Muito bem, se o seno de x vale 1, quando é π sobre 2, o ponto seria esse. Mas agora eu vou pegar esse 1 e multiplicar por 2. Ele veio parar aqui em cima. Não é isso? Quando for π é 0. Bom, 0 vezes 2 dá 0 de novo. Então, vamos lá? O que aconteceu com a nossa curva? Houve uma expansão dela, né? Olha, ela foi lá em cima no 2. E você, com cuidado, vai perceber que vai ocorrer a mesma coisa aqui para baixo. Tá legal? Então tá aí. E periódica, né? Quer dizer, tudo continua acontecendo lá para frente e aqui para trás também. Perfeito? Então, observa, enquanto esse primeiro parâmetro fez uma translação na vertical,
né? Esse segundo parâmetro que a gente está avaliando aqui, essa situação do B, ele faz o quê? Ele faz uma expansão ou uma contração, né? Se fosse meio, você ia reduzir a curva, tá legal? E mais um detalhe bacana que você vai ver, vou te mostrar isso no GeoGebra. Se você tiver um número negativo aqui, esse ponto de máximo vai vir para baixo. Então, por exemplo, se fosse -2, essa parte aqui estaria para baixo e a que está embaixo ficaria em cima. Você sabe que quando multiplica por -1, os sinais se invertem. Perfeito? Vamos dar uma olhada no GeoGebra? Mexemos agora no parâmetro B, tá? Observa como o gráfico é esticado, né? Ou comprimido. Quando o B está entre 0 e 1, ele é comprimido, não é isso? Agora, se for negativo, além de comprimido ou esticado, ele inverte o gráfico. Bora, pessoal. Maldade número 3. Vamos lá. Olha onde foi parar o nosso 2. Aqui eu multipliquei o 2 pelo seno. Aqui não. Aqui eu estou multiplicando por 2 o arco, não o seno. Ou seja, eu tenho um valor para x. Primeiro eu multiplico o valor de x por 2, quer dizer, vai dobrar o valor de x aqui. Depois é que eu vou calcular o seno. Percebeu? Então, vamos com calma aqui para você não se perder. Dá uma olhada para o gráfico do seno. Para que você vai usar ele? Para lembrar quanto vale o seno de alguns valores, tá bom? Então, por exemplo, quando x é 0, qual é o seno de 0? Bom, pelo gráfico passa pelo 0, 0, o seno de 0 é 0. Quando x é π sobre 2, π sobre 2 era 90 graus, lembrou? Quando π é π sobre 2, o seno vale 1. Ah, legal. E quando é π? O seno vale 0. Então, presta atenção ao que vai acontecer aqui. Olha só que bacana. Quando x for π sobre 2, você não vai calcular o seno de π sobre 2, que nem você fez aqui, que dá 1. Você vai multiplicar por 2 o seno de π sobre 2. E 2 vezes π sobre 2 é π. Então, você vai calcular o seno de π. E o seno de π você sabe que é 0. Ah, é legal? Mas vamos começar pelo 0, vai. Quando x é 0, qual é o seno de 0? Professor, o seno de 0 é 0, passa pelo 0, 0. Legal. Nessa função agora, quando x é 0, quanto é 2 vezes 0? Ah, não mudou. 2 vezes 0 é 0. Então você continua calculando o seno de 0, olhando no gráfico, o seno de 0 é 0, ou seja, o gráfico também vai partir daqui. Mas olha agora que barato. Quando x for π sobre 2, o seno de π sobre 2 vale 1. Ah, legal. Mas quando eu colocar π sobre 2 aqui, eu não vou calcular o seno de π sobre 2. Vou calcular o seno de π. 2 vezes π sobre 2, simplifica, dá π. E qual é o seno de π? O seno de π é 0. Então, quer dizer que quando x for π sobre 2, o seno do 2x vai ser 0. Então, aquele 0... tá? Que se deu lá na frente, lá no π, nessa função vai se dar antes, vai acontecer no π sobre 2. O que acontece entre 0 e π sobre 2? Acontece isso aqui, ó. Ela foi espremida. Esta curva aqui, ela foi contraída, ó. Tá vendo? Foi apertada para cá. Aquilo que aconteceria lá no π aconteceu antes, porque você está dobrando o ângulo, certo? Então, você antecipa o que iria acontecer logo a seguir. Não entendeu? Vamos lá, presta atenção. Quem que está entre o 0 e o π sobre 2? Entre 0 e 90, 45, é o π sobre 4. Legal, π sobre 4 está no meio aqui. Tá? E qual é o seno? Aliás, você não vai calcular o seno de π sobre 4 aqui, né? Você vai fazer 2 vezes o π sobre 4. 2 vezes o π sobre 4, 2π sobre 4 dá π sobre 2. E qual é o seno de π sobre 2? Ah, o seno de π sobre 2 é 1. Ah, legal. Então, quando for π sobre 4, vai ser 1. Olha o ponto lá. Agora você entendeu. E o mesmo vai acontecer para cá, ó. Tá? E aí a nossa curva, olha só o que aconteceu, tá? Opa, aqui, exagerei. Vamos vir para cá. Olha só o que aconteceu. Você conseguiu reduzir o período dela, né? Você espremeu a curva. Então, enquanto aqui o período era 2π, ó, 2 vezes π, você apertou a curva. E espremeu de quanto, hein? Ora, se eu dobro o ângulo, tá certo? O meu período, que era 2π, ficou dividido por 2. Tá legal? Então é importante perceber isso. Você multiplica aqui por um valor, né? Você antecipa. O acontecimento que ia dar lá na frente acontece na metade daquele tempo. Por isso o período
fica dividido por 2. E você vai ver que se você triplicar, você vai dividir o período por 3. Então vamos lá, qual é o período padrão desta função? É 2π. Qual vai ser o período dessa? 2π dividido por esse númerozinho aqui, por 2, que vai dar π. E olha o gráfico, está aqui o período π. Vamos ver isso no GeoGebra? Aumentando o valor de C, o gráfico ele é comprimido. Tá? Agora, se você reduzir o valor de C, o gráfico vai sendo expandido. Então, o período é afetado nesse caso. Vamos ver agora a nossa quarta e última maldade. Vamos lá, olha só o que mexeu na função. Era f de x igual a seno de x. Agora é f de x igual a seno de x mais π sobre 2. Então, observa que primeiro eu somo π sobre 2 ao arco. Podia ser um número inteiro, pode ser x mais 3, tá? É que a gente usa π sobre 2, que a gente sabe que é um arco de 90 e a gente conhece seno, cosseno, etc. Então, vamos embora. Né? Então, primeiro eu somo π sobre 2 ao x, depois eu calculo o seno, tá? É diferente desse A aqui. Né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, volta aqui para a primeira, 2 mais seno de x, primeiro eu calculo o seno do x, do arco, depois eu somo 2, aí subiu. Aqui não tem nada a ver, vai ser diferente. Vamos lá? Presta atenção. Antes de começar a fazer aqui, treina comigo algumas continhas para a gente ser rápido, né? Quando o x for 0, quanto é 0 mais π sobre 2? Ah, é π sobre 2. Legal. Você vai calcular o seno de π sobre 2. Você olha aqui no gráfico, o seno de π sobre 2 é 1. Lembrou? Ou você já lembra de cabeça? Muito bem. Vamos lá. Quando o x for π sobre 2, você vai calcular o seno de quem? Ora, de π sobre 2 mais π sobre 2. Ou seja, 90 mais 90 é 180. π sobre 2 mais π sobre 2 é π. Né? Vai dar 2π sobre 2, simplifica. E qual é o seno de π? É 0. Sacou como é que funciona? Agora presta atenção nesse. Quando o nosso x for π, então você põe π aqui, quanto é π mais π sobre 2? Ou seja, 180 mais 90, 270. É 3π sobre 2, tá bom? E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tranquilo? Então, não fique preso, não fique preso aí nas contas, tá? Não se preocupe com isso, eu sei que você sabe fazer, só para não ficar travado ali e entender o que eu estou fazendo. Vamos juntos? Atenção. Vamos lá. Quando o x é 0, qual é o ponto que eu vou marcar? O x é 0, vou marcar um ponto aqui nesse eixo. Legal. Vai ser o seno de 0 mais π sobre 2. Qual é o seno de π sobre 2? Ah, o seno de π sobre 2 é 1. Então, olha o que aconteceu. O que ia acontecer aqui, se fosse seno de x, vai acontecer aqui, ó. π sobre 2 para trás. Por quê? Porque eu somei π sobre 2 primeiro, não é isso? E aí eu calculei o seno, não deste arco 0, mas daquele que está lá na frente. Então, o 1 veio parar aqui atrás, tá? De novo, x é 0, eu vou calcular o seno de 0 mais π sobre 2. Vou calcular o seno de π sobre 2, que é 1. Tá certo? E o pontinho está exatamente aqui. Vamos pegar depois outro valor crítico, né? Quando x for π sobre 2, eu vou calcular o seno de π sobre 2 mais π sobre 2, que é π, e seno de π é 0. Então, quando x for π sobre 2, o seno vai ser 0, ele vai cortar aqui. Ah, olha só o que está acontecendo. Vamos mais um pouquinho adiante. Quando x for π, π mais π sobre 2 dá 3π sobre 2, e o seno de 3π sobre 2 é menos 1, é o 270 graus. Menos 1. Então, quando for π, vai estar aqui. E olha o que está acontecendo com a nossa curva. Ela fez isso, ó. Desceu para cá e agora veio para cá. Se você comparar, olhar para essa curva, olha daqui para cá, olha. Opa, esse pedacinho que está lá. Ele veio para trás. Ele deslocou o gráfico π sobre 2 para trás. Se você continuar fazendo isso, você vai ver isso aqui, ó. Fica exatamente igual à função cosseno. Para cá vai vir para cá. Tá? Exatamente igual à função cosseno. Por isso que a gente chama de senoide mesmo. A cosseno a gente continua chamando de senoide. Continua sendo uma senoide, ela só foi deslocada para a esquerda. Legal? Então o que acontece? Quando você somar um valor aqui no arco, o gráfico vai sofrer uma translação, tá? No sentido horizontal.
Quando você soma, ou seja, você põe aqui um número positivo, você vai calcular o seno do cara que está lá na frente e vai marcar aqui atrás. Então o gráfico anda para trás exatamente nesse deslocamento do π sobre 2. Não mexeu no período, não mexeu na amplitude, não mexeu no conjunto imagem, tá? Apenas deslocou o gráfico para trás. Muito bom. E se fosse negativo, professor? Se fosse negativo, o gráfico, em vez de deslocar para a esquerda, ia deslocar para a direita. Então, muito cuidado. Quando você soma aqui, você está mexendo o quê? Você está fazendo uma translação na vertical. Então, botou um número positivo, foi para cima, negativo foi para baixo. Essa é a associação normal que a gente faz. Aqui funciona ao contrário. Quando você soma, adiciona um número positivo, ele anda no sentido para a esquerda, ele anda no sentido contrário. E quando você subtrai, negativo, ele vai andar para a direita. Tá legal? E para você fixar isso, dá uma olhada no GeoGebra agora, trabalhando com esse cara aqui. Galera, presta atenção agora. Fixa o seu olhar no ponto que passa pela origem, tá? No ponto do gráfico que passou ali pela origem. À medida que o D vai aumentando, eu vou deslocando o gráfico para a esquerda. É um movimento de translação. Não mexeu em amplitude nem em período. Tá? Então, quando você somou π sobre 2, você andou para a esquerda π sobre 2. Tá? Continua aumentando o valor de D, ele continua andando para a esquerda. Quando eu faço o contrário, né, vou diminuindo D, agora D igual a 0, está como original, que você viu. Vou diminuir agora, vou levar ele para negativo, olha, o gráfico vai deslocando para a direita, sacou? Muito bem, pessoal, agora vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu aqui, tá? Para você ter uma técnica aí de memorização e conseguir resolver um exercício rápido. O que pode acontecer numa questão é aparecer ou uma dessas que eu chamo de maldades, né? Ou duas ou mais juntas, tá? Vai depender aí do nível da questão. Mas não é difícil você analisar. Vem comigo, presta atenção. Aqui no primeiro caso, né, que a gente fez, nossa primeira maldade, o que a gente verificou? Que esse número somado ou subtraído, né, esse A aqui, ele provoca o quê? Uma translação vertical. Então, vou representar desta forma, ó. Ou o gráfico sobe ou o gráfico desce. Claro, a projeção no eixo do Y muda, né? Foi deslocada também, então muda o conjunto imagem, ok? Bora para a segunda maldade. O que aconteceu aqui? Quando você multiplica, então, o seno x, repare, aqui seria o nosso B, né? Acontece o quê? Um esticamento, né? Ou um achatamento, tá certo? Desse gráfico. Como é que eu vou representar isso? Vou fazer uma molinha, né? Fazer uma coisa assim, ó. E aí você entende que isso pode expandir, né? Ou comprimir, tá legal? Uma mola. E vai mudar, obviamente, o que aqui? Vai mudar, mudando a amplitude, né? Vai mudar o quê? Vai mudar a projeção, lá vai mudar o conjunto imagem, tá? Então o conjunto imagem pode ficar maior ou menor. Muito bem, o período mudou? Não, nem na primeira nem na segunda. Bacana. Agora olha só para a terceira. O que aconteceu aqui? Quando você multiplicou por 2 aqui, houve uma compressão. Por quê? Porque você foi buscar o ângulo, em vez do π sobre 2, você foi buscar o seno do dobro, né? Lá na frente e marcou aqui atrás. Então o gráfico comprimiu, só que agora na horizontal. Então vou usar uma mesma simbologia, só que agora na horizontal, olha só. Observa que nesse caso aqui, apesar de não alterar a imagem, amplitude, há uma alteração, uma coisa muito importante aqui, que é o período, né? Então, isso aqui é uma volta, né? Olha lá, essa volta se dava de 0 a 2π, passou a se dar de 0 a π. Então, como é que se obteve o período? O período que era originalmente 2π ficou dividido por esse valor, dividido por esse 2, tá legal? Então, vamos guardar que alterou o período ali. E, finalmente, nesse último caso, o que aconteceu? Houve uma translação, ou para a direita ou para a esquerda. Vamos observar que quando você soma, ou seja, esse número positivo aqui ao arco, o deslocamento é para a esquerda, e se subtrair vai ser para a direita, ou seja, exatamente ao contrário do que a gente imaginava que poderia ser, tá? Então, cuidado aqui nesses dois. Muito bem, vamos fazer tudo isso que a gente viu aqui, agora representado aqui, olha só. Você escreve a função nesse formato, A mais B seno de Cx mais D.
faz os símbolos aqui embaixo, olha só. Aqui você pode, com o A, deslocar para cima ou para baixo. Observa que para os elementos A e B, que estão fora, não estão dentro desse parênteses aqui do arco, o que você acha que vai acontecer, de fato acontece, ou seja, sobe quando A é positivo, desce quando A é negativo. Facinho de guardar, né? Com esse B, também, o que acontece? Ele vai ficar multiplicado, ou seja, vai mexer na amplitude. Quando o número é positivo, tá certo? Maior do que 1, ele vai fazer o quê? Vai aumentar. Quando ele é fracionário, menor do que 1, por exemplo, meio, 0,8, né? Ele vai diminuir. É a expectativa que a gente tem, não é verdade? Então, vou representar a minha molinha aqui, ó. Faz assim e tenta gravar esses símbolos, tá? E vai ter este movimento. Depois, lá dentro, agora dentro do parênteses, acontece tudo ao contrário. Quando você multiplica aqui por 2, o período é dividido por 2. Se você multiplicar por 3, o período será dividido por 3, né? Então, vou representar aqui a minha molinha, né? Tá? Ou seja, pode expandir ou contrair na horizontal, tá bom? E vou lembrar do período, já já eu anoto. E finalmente esse último vai ter um deslocamento para a direita, a translação, né? Ou para a esquerda, ou seja, uma translação horizontal com um detalhe. Acontece exatamente o oposto do que a gente imaginava. Se você põe um número positivo, vai andar para a esquerda, para o lado negativo. Se for negativo, vai andar para a direita. Então, aqui dentro é tudo ao contrário, tá bom? O que eu preciso para encerrar? Que você entenda que o período vai poder ser calculado como? Qual é o período da função padrão, da função base? A função base é seno de x, o período não é 2π. Quando você multiplica por esse 2 aqui, você vai pegar aquele 2π, que é o período padrão, tá? Da função seno, e vai dividir por esse c aqui, por esse número, tá? Então aqui no caso você dividiu por 2, o período era 2π por 2 ficou π. Só que tem um detalhe, pode acontecer desse número ser negativo. Vai funcionar também, mas período não é um número negativo, período é um número positivo, né? É uma medida, um espaço. Então você vai colocar aqui embaixo o módulo de C para ficar uma coisa mais elegante. Perfeito? Por último aqui, eu preciso entender o deslocamento horizontal. Vou chamar de DH, tá bom? Esse deslocamento horizontal, sabe como é que você vai resolver? Você vai resolver a seguinte equação. Cx mais d, ou seja, o arco, essa função que representa o arco, Cx mais d, igual a 0. E você vai achar um valor para x, que é igual, passa o d para lá, menos d sobre c. Então, na verdade, o que é? É o zero dessa função, tá legal? Quem zera essa função aqui é menos π sobre 2. O deslocamento foi de menos π sobre 2. Você entendeu? Então você vai fazer o quê? Se aqui for 2x mais 3, você pega o 2x mais 3 igual a 0. A raiz que você achar vai ser o deslocamento horizontal. Perfeito? Então é isso que pode ser cobrado da tua função. Ou um esboço do gráfico. Eles gostam de fazer questões, às vezes ele te dá a função e põe lá meia dúzia de gráfico para você dizer qual que pode ser, não é? É comum perguntarem o período e é comum perguntarem o deslocamento horizontal, tá bom? Espero que você tenha compreendido e gostado dessa aula. Vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Lembra de deixar o seu like também e, se possível, faça inscrição no nosso canal. Obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.